Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel Vigi da Valora. Nesse momento o valor da cota dele é R$ 9,62, nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima recente de R$ 9,12 e uma máxima de R$ 10,14. E o dividend yield, vocês não estão vendo errado não, é 15,59%, que é um dividend yield muito top para fundo imobiliário. Diga-se passagem, ele é o primeiro colocado dos fundos imobiliários de papel da Bolsa Brasileira. Ele é o number one, pelo menos segundo o Investidor 10. Nas últimas 12 semanas ele teve uma mínima de 2,83%. A gente vê que a máxima dele foi atingida aqui no dia 4 de agosto do ano passado. E nessa época aqui, ó, entre julho e até o começozinho do mês de dezembro, ele sempre estava trabalhando em valores superiores a 10 ou muito próximos a 10, era uns 9 alto. Começou a sofrer aqui, como todos os fundos imobiliários e fiagros, gosto de citar isso em todos os vídeos. A partir do iniciozinho de dezembro, teve alguns que começaram a cair já no começozinho de novembro. Ele ainda demorou mais um pouco. E aí ele foi caindo e atingiu a mínima dele aqui no dia 26 de maio desse ano. E eu tentei buscar alguma informação dada pela gestora Valora, se teve algum motivo. Por exemplo, algum devedor deixou de pagar o fundo? Não teve nada. Pelo menos eles não anunciaram nem fatos relevantes, nem via relatório gerencial. A partir daí, do final do mês de maio, ele começou a ganhar valor, atingindo a máxima dele aqui, 9,70, no dia 12 de julho, ou seja, semana passada, exatamente na data com do fundo. Já na data X ele já teve uma queda, mas ele já está com um valor de 9,62. Ele tem um valor patrimonial de R$ 9,62, ou seja, o P sobre VP dele basicamente está 1, ou seja, ele nem está barato, nem está caro. Mas lá no Investidor 10, comparado com seus pares de recebíveis imobiliários, ele está no top 9 de mais barato, ou seja, tem apenas 8 fundos imobiliários de papel de recebíveis imobiliários que estão mais baratos do que ele, apesar de ele, na prática, não estar nem com desconto e nem com ágio. A gente vê que a quantidade de cotistas dele é bem boa, 181 mil cotistas, é uma quantidade de cotistas bem boa. Ele vai completar nesse mês ele completa 5 anos na bolsa, e os proventos distribuídos por ele nos últimos 24 meses são de 11 centavos em média, o que é uma média boa, mas você vê que ele atualmente está pagando melhor. A liquidez diária dele é muito boa, 4.232.000, e você vê que no mês de junho ele pagou 12 centavos, o que equivaleu a um yield de praticamente 1,29%, que é um yield muito bom mesmo para fundo de papel, é um yield com cara de fiagro. E já em julho agora, ele vai pagar 13 centavos, o que representa um yield de praticamente 1,34%, de novo com a cara de yield de fiagro. E aí você vai me ver eu falando esse negócio de fiagro, e você vai ver que ele tem semelhança com o fiagro, apesar dele ser um fundo imobiliário. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso no relatório gerencial dele. No ano passado, em janeiro, ele distribuiu apenas 9 centavos. Aí depois subiu para 11. E a partir daí você vai ver que ele vai ficar bem estável, ó. 12 centavos em março, depois 12 de novo, 12 de novo, subiu para 13, voltou para 12 praticamente, depois 13, 13, 13, 13, 13. Você nota uma diferença da maioria dos fundos imobiliários de papel para ele aqui? O que aconteceu com a maioria dos fundos imobiliários de papel nesse período? A maioria começou a cair, perder valor nos rendimentos por causa da deflação que aconteceu nos meses de julho, agosto e setembro, e ele não perdeu. Por que ele não perdeu? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Provavelmente por isso, ele também demorou mais tempo a sentir a queda que aconteceu com a maioria dos fundos imobiliários e de papel depois das eleições, que a maioria caiu, como eu falei. Logo depois da eleição do segundo turno, no começo de novembro, começaram a cair. Ele demorou mais um mês para começar a cair. E aí, vindo para esse ano, 11 centavos, depois 13, depois 12, 12, 12, 12 e agora 13. Ele tá tipo um relógio, quando não é 12 é 13, 12, 13, 12, 13. Tá distribuindo dividendos muito bons e, como eu falei, que equivalem a dividend yields bem altos, com cara mesmo de fiagro. A gente vai mostrar o relatório do mês de junho, que se refere aos
pagamentos que vão ser recebidos agora no mês de julho, ou seja, é o mais recente relatório, agora novo relatório só no mês que vem. Então pronto, estamos aqui no relatório do mês de junho, como eu falei, dos rendimentos que vão ser pagos agora em julho, ou seja, o de 13 centavos. E eu vou falar um pouquinho dessa parte da lateral aqui, que normalmente eu não falo na maioria dos fundos imobiliários, mas esse aqui é inédito aqui no canal. É a primeira vez que eu faço vídeo sobre o Vigi. Então, como é a primeira vez, a gente vai ler esses detalhezinhos aqui da lateral. Então, o objetivo do fundo é o quê? O investimento preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Normalmente, os outros fundos imobiliários citam outros tipos de ativos que investem, como LCI, LCA, alguns outros fundos imobiliários, e ele não. Ele é só CRI, ele é 100% CRI. A gente vê que ele tem várias taxas, isso eu não gostei muito. Taxa de gestão de 0,80 sobre o patrimônio líquido, taxa de administração de 0,20 sobre o patrimônio líquido, taxa de performance de 20% do que exceder o CDI, e como vocês viram, o valor distribuído por ele atualmente excede o CDI, ou seja, é cobrado essa taxa de... E também tem uma taxa de escrituração. Como a gente já viu, a gestão é feita pela Valora, Gestão de Investimentos, nome completo dela. A administração é do BTG Pactual. Ele teve início na bolsa no dia 27 de julho de 2018, como eu falei para vocês, vai completar 5 anos nesse mês. E aqui são os comentários do gestor. Normalmente isso aqui muda mês a mês, e é sempre interessante você ler. Digamos que é a parte assim, o núcleo básico, a parte mais importante do relatório, que tem que ser lida todo mês por quem tem esse fundo na carteira. Então ele fala, ó, que o fundo encerrou o mês de junho com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRIs, ou seja, ele é 100% CRI. E ele tem 51 operações diferentes, são 51 CRIs, num total investido de 1 bilhão,05, ou seja, 1 bilhão e 50 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa, ou seja, caixa, né? Claro. Ao longo de junho, o fundo adquiriu 159 milhões, quase 160 milhões, distribuído em 6 operações distintas, das quais 4 já existentes na carteira, todas indexadas a CDI. O fundo investiu 98 milhões no CRI Pateu Mongilá, aí ele fala aqui CDI mais a taxa, mais 36 milhões no CRI Sampaio Viana, aí ele fala CDI e a taxa, e também investiu 15 milhões no CRI Vino, mais 4,3 milhões no CRI Porte, mais 3,7 milhões no CRI Verano 2, mais 2,4 milhões no CRI AMF Saúde 2. Ao mesmo tempo, o fundo também recebeu amortizações no total de 9 milhões,3 ao longo do mês e vendeu 103 milhões em 4 operações distintas, sendo 20 milhões no CRI Semara, que era indexado ao IPCA, uma das poucas coisas que o fundo tinha de IPCA. Com isso, a exposição da carteira do fundo a ativos indexados ao IPCA diminuiu para 2,6%. Por isso que eu falei que ele tem cara de Fiagro, porque a maioria dos Fiagros, quando não é 100% atrelado ao CDI, é tipo só 10 ao IPCA, 15 ao IPCA, dificilmente passa disso, mas a maioria é 100% CDI, e é por isso que eles dão maiores rendimentos atualmente, por causa da taxa do CDI está muito alta, porque a Selic está muito alta. Quando a Selic começar a cair, a gente vai ver, os rendimentos vão diminuir, obviamente também vai cair os rendimentos em termos de yield. Aí ele fala que a distribuição de rendimentos no mês de junho foi de 13 centavos, só que esses 13 centavos, ele fala da distribuição do mês de junho, que é pago só em julho, ou seja, vai ser pago esse mês ainda, a gente já viu lá no Status Invest. E a rentabilidade líquida do fundo, como um todo, é de CDI mais 3,37%, o que daria em torno de 17% ao ano. Outra informação importante que ele está dizendo aqui para a gente nesse comentário do gestor é sobre a questão da qualidade de crédito da carteira. A equipe de gestão gostaria de reforçar que todos, os CRIs da carteira encontram-se adimplentes, ou seja, ninguém está devendo nada, está todo mundo em dia. Com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensivos e próximo de todos os ativos, na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Ele gosta de destacar essa questão, que é importante, para dar mais segurança aos cotistas, né? Eventos subsequentes. No mês de julho, já está falando de julho, apesar do seu relatório de junho, o fundo adquiriu um total de 66 milhões
distribuído em 17 operações. Isso aqui não vai aparecer nesse relatório, que não faz sentido, apesar de ele estar citando, deve aparecer apenas no próximo relatório do mês de julho. Todas as operações indexadas ao CDI, e das quais 15 já existentes na carteira. As demais 2 operações já estiveram na carteira no passado, portanto, todas as operações já vêm sendo acompanhadas pela equipe de gestão. Ao mesmo tempo, o fundo vendeu 44 milhões em 2 operações. Mostrar aqui a DRE do fundo para vocês, vamos focar aqui no mês de junho, né? Então aqui ele mostra as receitas do fundo, que vem dessa origem aqui, e aqui ele mostra as despesas do fundo e o total, aqui no caso, o lucro obtido pelo fundo, que foi nesse mês de junho de 11 milhões 535 mil. Só que o fundo distribuiu 13 milhões 418 mil, ou seja, ele distribuiu tudo que ele recebeu e ainda colocou quase 2 milhões, cerca de 1 milhão e 800 mil. A gente não sabe por quê, mas ele fez isso. E acabou distribuindo 13 centavos. Pode ser por quê? Porque ele tinha retido dinheiro em meses anteriores e fez igual alguns fundos imobiliários gostam de fazer. No último mês do semestre, ele distribui um valor maior. Ele ainda cita aqui, ó, que no mês de junho foi encerrado o mês com a reserva de caixa equivalente a 1 centavo por cota para eventuais despesas, incluindo taxa de performance. Então ele está assim, digamos, no limite de reserva de caixa, né? Apenas 1 centavo. Mas ele tem um valor em caixa. Isso aqui é como se fosse a sobra, né? Aquele valor que ele ainda poderia distribuir. Vamos lá, mostrando aqui essa primeira página de devedores. Eu vou focar aqui no Hellbor. Então aqui são os ativos, parte deles. A gente vê que o segmento forte mesmo é residencial. A maioria dos CRIs são residenciais, o segmento deles. Nós temos aqui os valores dos investimentos, o percentual da carteira atrelado a esses investimentos e as taxas aqui do lado. Aqui temos a continuação, abaixo do Hellbor, os demais investimentos. Aqui novamente temos os devedores, aqui os segmentos. Você vê que a maioria é residencial, tem alguns shops, tem hospital também, mas a maioria é residencial. Tá aqui os valores investidos, aqui o percentual do patrimônio líquido e aqui a gente vê as taxas. Alguns CRIs com o IPCA de indexador, né? Poucos, mas temos alguns, mas são bem poucos. E aqui a gente vê então o valor total de todas as CRIs do fundo. A gente vê que fora as CRIs ele tem mais quase 16 milhões em caixa, só que ele tem também isso aqui, ó, negativo, 68 milhões. Isso aqui, pessoal, vários fundos imobiliários chamam de compromissadas reversas. Aqui eles chamam de compromissos de recompra, mas basicamente são as mesmas compromissadas reversas que os outros fundos imobiliários têm. Ele tem cerca de 50 milhões de compromissadas reversas e outras dívidas, né? No total dá esses 68 milhões aqui. Essa compromissada reversa, para quem não sabe como é que funciona, o fundo vende um CRI para uma instituição financeira. Essa instituição é como emprestasse o dinheiro para o fundo, aquele valor do CRI, e o fundo se compromete a comprar de volta aquela CRI e pagar juros. Então, é um valor negativo aqui que ele ainda tem que pagar um juro também no final das contas, quando for recomprar, no momento da recompra. É uma forma do fundo fazer mais caixa para fazer mais novos reinvestimentos. Normalmente ele faz isso para pegar CRIs com taxas mais interessantes para o fundo. Aqui a gente vê características aqui da alocação dos ativos. Então aqui a gente vê que o percentual do patrimônio líquido é 100% que ele chama CRI. Na realidade ele tem um pouquinho de caixa, mas é tão pouco que ele considera como não tivesse nada de caixa. Então ele mostra que é 100% CDI. E em relação à alocação por indexador, quase 97,5% é CDI e apenas uma pequena parcela de 2,6% é IPCA. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!